você encontra aqui. Rádio Canção Nova. Nós espalhamos o amor pelo ar. A missa é o sol da igreja. A Canção Nova de São José dos Campos convida você a toda última terça-feira do mês rezar conosco no Santuário São Judas Tadeu, no bairro Jardim Paulista, com a Santa Missa às 7h30 da noite. Venha e reze com a Canção Nova de São José dos Campos. Os religiosos estão a serviço do povo de Deus por meio da oração, das missões, da educação e das obras de caridade. Ser cristão sim verdadeiramente abraçar a cruz. Com sua vida consagrada, eles demonstram que a vida evangélica é plenamente possível de ser vivida, mesmo num mundo excessivamente material e consumista. Agosto, mês das vocações. Salve o nosso WhatsApp. 12 30 19 8801. Nosso WhatsApp. 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Do coração de Deus para o coração do Vale. Canção Nova. Canção Nova no coração do Vale. Atenção, sócio evangelizador. Você mudou o telefone? Mudou de endereço? E-mail? Está com seus dados cadastrais desatualizados? Entre em contato conosco no WhatsApp 12 39 23 12 28 ou presencialmente na Casa de Evangelização, Rua Itororó, número 186, no bairro Jardim Paulista. Muito importante que seus dados estejam atualizados. Esperamos por você. Um sonho do coração de Deus, reunir aqueles que Ele escolheu, jovens do mundo todo, juntos para impactar o mundo com a verdade que é Jesus Cristo. Papa tem a certeza de que, no fundo da alma, vocês darão uma resposta generosa e grande a esta convocação. Jornada Mundial da Juventude 2023. Esta é a Rádio Canção Nova, ZYW 822, 95.9 FM. Emissora pertencente à Fundação João Paulo II, transmitindo de São José dos Campos, São Paulo, do coração de Deus para o coração do Vale. Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção Nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Pontualmente, meio-dia, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. Eu sou Vanessa Oliveira e faço companhia para você hoje, excepcionalmente, até às 12 horas e 57 minutos, aqui na Rádio Canção Nova, a sua FM 95.9, no coração do Vale. Não estranhe, hoje estamos chegando um pouquinho mais cedo por conta da transmissão em tempo real da Jornada Mundial da Juventude, todo o Sistema Canção Nova de Comunicação, acompanhando esse momento importante para a nossa Igreja Católica. E, claro, a nossa equipe, nossos correspondentes estão lá o tempo todo trazendo informações para você. E hoje, a partir da 1h, você acompanha uma programação especial. Por isso, o Abre Aspas hoje um pouquinho mais cedo. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9 no coração do Vale. Aliás, quero mandar um abraço principalmente para os motoristas, né? Muitos motoristas de caminhão, também de aplicativo, sempre ligadinhos na Rádio Canção Nova aqui de São José dos Campos. Você também pode acessar o site Canção Nova SJC, nos ouvir aí pela internet ou
ou ainda baixar o aplicativo Rádio Canção Nova e lá, dentre todas as rádios, procurar pela Rádio Canção Nova de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Abre aspas. E você conhece alguém que sonha em passar em um concurso público ou você mesmo tem essa vontade de ser um servidor público, viu aí a abertura de tantos concursos e pensou, será que eu consigo? Pois é, ser um concurseiro iniciante muitas vezes traz consigo várias dúvidas sobre qual a melhor forma de estudar, se preparar, será que ainda dá tempo para se inscrever para os concursos ainda deste ano? Requer alguns anos de estudos antes de se inscrever. O que é importante antes de se inscrever para um concurso? Será que é ler o edital? Ou apenas fazer a sua inscrição, a prova e está tudo certo? Devo desistir na primeira derrota ali, na primeira reprovação? Hoje nós vamos conversar sobre este assunto. O nosso convidado é professor e também aí auxilia as pessoas que querem se preparar para concursos públicos. E você, tem alguma dúvida? Está inscrito em algum concurso? Já está estudando? Você pode, claro, participar conosco mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp 12 3019 8801. 12 3019 8801. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. E vamos falar sobre a previsão do tempo para esta sexta-feira. Pois é, minha gente, no Vale do Paraíba, segundo os meteorologistas, a primeira sexta-feira deste mês de agosto, né? O primeiro sextou do mês de agosto, deve ser um dia de sol e a partir da tarde, então, agora a partir da tarde pode haver aí um aumento de nebulosidade em toda a região do vale, porém, segundo a previsão, sem chances de chuva. O tempo continua seco. A mínima prevista para hoje é de 9 graus e a gente tem sentido, né, essas temperaturas mínimas aí no início do dia, finalzinho ali da madrugada, comecinho da manhã, tá bem gelado, mas à tarde esquenta bastante e hoje a máxima prevista em Jacareí, São José dos Campos e Caçapava é de 26 graus. No litoral norte e também na Serra da Mantiqueira, as mesmas condições do vale, dia de sol e agora a partir da tarde um aumento na nebulosidade, mas sem chuva nessas regiões. No litoral norte, a mínima é de 17, a máxima de 25 em Caraguá e também Ubatuba, e na Serra da Mantiqueira a mínima de 7 e máxima de 24 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia, mais 5 minutos e nós já estamos recebendo aqui em nossos estúdios o nosso convidado de hoje, que é o professor Fábio Vieira, ele que é professor de Direito e Legislação para Concursos. Fábio, que alegria poder recebê-lo aqui na Rádio Canção Nova para falar sobre esse assunto que está em alta, né? Principalmente nos últimos meses, aí com o anúncio de tantos concursos abertos. Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Oi, Vanessa, boa tarde Maria, boa tarde a você ouvinte, a você espectador da Canção Nova que acompanha o Abre Aspas. Nós estamos vivendo um excelente momento para concurso público. Eu me lembro da última vez em que estive aqui no Abre Aspas, nós vivíamos um período um pouco mais difícil, mas havia expectativa de que muitos concursos seriam convocados, né? E isso de fato aconteceu. E esse segundo semestre de 2023, ele promete ser muito rico, muito interessante para o concurseiro. E você, claro, que tiver uma pergunta, quiser participar conosco, o nosso WhatsApp está liberado, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Fábio, eu me lembro, né, quando era mais jovem aí, né, e a gente percebia que quando se falava de concurso público, era o sonho, até comecei o texto inicial dizendo isso, o sonho de muitas pessoas, né, por conta de diversas situações, principalmente a questão da estabilidade, da seguraridade também, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, diante de tantas mudanças que a gente vem tendo ao passar dos anos aí, o concurso público ainda é algo vantajoso? Sim, sem dúvida, ainda é algo muito vantajoso. Nos últimos anos, nós tivemos muitas mudanças legislativas, mudanças na Constituição, mudanças em leis, que alteraram um pouco a condição do servidor público. Mas
os principais benefícios, os principais direitos, eles permanecem. A começar pela estabilidade, que, no meu entender, continua sendo o maior atrativo para quem vai ingressar na carreira pública. Porque bons salários, Vanessa, nós temos na carreira pública, mas nós temos também na esfera privada. Né? Existem muitas empresas que remuneram muito bem os seus funcionários, mas o grande diferencial da carreira pública é a estabilidade. Por quê? Num cenário de instabilidade econômica, num cenário às vezes de dificuldade financeira, a estabilidade traz uma tranquilidade muito grande para o servidor. É possível fazer planos, né? Planos com relação à despesa, planos com relação à aquisição de um bem, de um imóvel, por exemplo, e a vida fica mais tranquila. Né? Então, eu digo que mesmo com as mudanças que nós tivemos nos últimos tempos, mudaram regras de aposentadoria do servidor público, mudaram algumas regras de jornada de trabalho, mas mesmo assim a carreira pública continua sendo muito atrativa. Em primeiro lugar pela estabilidade, mas também pela remuneração e pelos benefícios. Né? Normalmente, boa parte dos cargos públicos, eles oferecem um pacote de benefícios. Né? Plano de saúde, auxílio creche, auxílio refeição, em alguns casos auxílio para estudo, para pós-graduação, para faculdade. Então, tudo isso acaba sendo um diferencial muito interessante. E também, né, é perceptível que até as exigências mudaram no passado dos anos aí, porque muito se falava de concurso público e pensava, só consegue aquela pessoa que tem um alto nível de estudo, uma pessoa muito inteligente. Não estou dizendo que quem passava não era tão inteligente ou que está passando agora não é tão inteligente, mas a exigência era muito mais alta, a questão de nível, né? Era difícil você ver um concurso aberto de nível médio, por exemplo, e hoje já é muito comum, né, Fábio? Sem dúvida. Hoje nós temos, inclusive, muitos concursos. A semana passada eu comentava a respeito de um concurso com vagas para ensino fundamental. Aqui perto, olha só. Guararema, Prefeitura Municipal de Guararema convocou um grande concurso com vagas desde o ensino fundamental até nível superior. Hoje isso acontece muito. Na carreira pública tem espaço para todos. Desde aquela pessoa que tem a faculdade, que está fazendo pós-graduação, até aquela pessoa que não teve oportunidade de completar os seus estudos, que tem o ensino fundamental ou que tem o ensino médio. Existem hoje muitas possibilidades. Nós temos aí vários concursos com edital aberto que não exigem curso superior, que exigem o ensino médio com remunerações na faixa de 5, 6 mil reais, o que é muito interessante hoje em termos de Brasil. E, Fábio, chega uma pergunta bem interessante aqui. Meu nome é Márcio e gostaria de saber. Tenho 17 anos e fico pensando, será que ao completar 18 anos, compensa eu tentar concurso público para ser o meu primeiro emprego? Márcio, obrigado pela pergunta, um abraço. Compensa sim, Márcio, e eu, se fosse você, faria o seguinte: não esperaria completar 18 anos. Por quê? Você já pode começar a estudar para concurso. Aliás, o ideal, se você puder, é que você já inicie a sua preparação. E você sabe, Vanessa, que alguém com 17 anos, como é o caso do nosso ouvinte, ele já pode prestar concurso. Já pode? Já pode. Ele não pode tomar posse num cargo público. Porque para tomar posse em cargo público, um dos requisitos é ter mais do que 18 anos, ter no mínimo 18 anos. Mas o que ele pode fazer? De repente, o Márcio vai fazer aniversário agora em setembro, em outubro, por exemplo. Né? Ele já pode prestar o concurso, porque até ele fazer essa prova, até ele ser nomeado, ele já terá 18 anos completos. E os requisitos para você ocupar um cargo público, eles são verificados não quando você se inscreve no concurso. Eles são requisitos para a data da posse, que é quando você vai iniciar as suas atividades como servidor público. Que interessante. A mesma coisa, aquela pessoa que está terminando a faculdade. Sim. Ela está no último ano, no último semestre de faculdade, e aí às vezes ela pergunta, mas eu já posso prestar um concurso com a exigência do nível superior de escolaridade? Sim, porque até você, todo o processo do concurso, ele demora no mínimo em torno de 5, 6 meses.
até lá você já terá terminado a faculdade. Então, vale muito a pena já iniciar essa preparação, até porque, em se tratando de preparação para concurso, quanto antes você conseguir iniciar a sua preparação, melhor. Mais possibilidade de aprovação você vai ter. E interessante mesmo isso que você comentou, porque às vezes a pessoa deixa de se inscrever ou mesmo ali de ter esse primeiro contato com uma prova com medo da questão da idade. Então, a pessoa ela pode se inscrever. O que ela não pode, talvez, se não tiver completada a maioridade, na posse, assumir esse cargo, né? Exatamente. Então, fica aí essa dica, interessante. Sim, isso. Por isso, por exemplo, alguém com 16 anos, aí já seria mais complicado, né? Só se for aqueles concursos que acabam demorando, Sim, né? Fica na lista de espera, perfeito, né? Aí talvez o ideal fosse passar, mas não passar entre os primeiros colocados, né? Para ficar ali numa lista. Não coloque toda a sua inteligência. Para dar tempo de chegar na vez quando já tiver 18 anos. Mas caso contrário, a pessoa pode prestar concurso sim, e porque todos os requisitos, idade, escolaridade, tudo isso só é verificado, só é exigido a partir da data da posse. E outro ponto também, né, Fábio, quando a gente fala sobre concurso público, que a gente vem percebendo é essa questão de lista, né, de espera ali, tem um termo, né, que usa, né? Cadastro de reserva. Isso, cadastro, sumiu a palavra, o cadastro de reserva. Muitas vezes a gente olha com maus olhos para isso, mas ele pode ser uma coisa vantajosa, né? Conheço uma pessoa que prestou um concurso e depois de muitos anos, estava no terceiro ano, que eu acho que foi 2 anos, aí prorrogável por mais 2, e aí ela ficou nessa lista, acho que estava beirando uns 3 anos, ela foi chamada, e ela estava no momento realmente que ela estava precisando, estava desempregada. Vanessa, às vezes muitos concurseiros, eles desanimam quando eles veem no edital essa sigla, CR, Cadastro de Reserva. Eu estava lembrando a sigla, CR. E aí tem concurseiro que já fica um pouco descrente, um pouco desanimado, achando que essas vagas não irão aparecer. Na verdade, é muito comum a administração pública utilizar esse expediente. Por quê? Porque pela lei, se o Estado ele oferece 10 vagas e ele coloca no edital que existem 10 vagas, o Estado é obrigado a preencher essas 10 vagas. Para não se comprometer, até porque isso depende de orçamento, depende, às vezes muda o governo, o que a administração faz? Oferece uma quantidade mínima de vagas e deixa o restante para o cadastro de reserva, porque isso é mais cômodo para o Estado. Mas eu conheço, Vanessa, inúmeros servidores públicos que foram nomeados em vagas que não existiam quando o edital foi publicado, mas que surgiram depois, em cadastro de reserva. Então isso não deve ser razão aí para desânimo do candidato. Hoje é muito comum, dificilmente nós vamos encontrar um concurso que ofereça uma quantidade grande de vagas. 50 vagas, 100 vagas, isso é cada vez mais raro. O que é normal? E aí eu dou o exemplo do concurso para oficial de justiça aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse concurso está com inscrição aberta até dia 8. Dia 8 é terça-feira que vem. Terça-feira. Né? Até dia 8. Se você pegar o edital, você vai ver lá, região de São José dos Campos. Uma vaga, mais cadastro de reserva. Agora, Vanessa, você acha que durante um período aí de 2 anos, isso pode ser prorrogado por mais 2, surgirá apenas uma vaga? Ah, difícil, né? Muito provavelmente, nós teremos um número maior de vagas, até porque é um cargo em que há uma demanda por vagas, e serão as vagas do cadastro de reserva. Então, o candidato ele não deve se preocupar muito com isso, não. Faz a inscrição, procura passar numa boa colocação e, mesmo no cadastro de reserva, tem uma boa possibilidade de ser nomeado. E outra coisa, né, acontecem várias questões aí no passar desses anos, né, Fábio, porque é demanda, é aposentadoria, é afastamento de servidor, porque acontece como acontece nas empresas, né, e precisa colocar alguém no lugar ali, né, então fica essa dica para as pessoas não olharem para simplesmente as vagas realmente de imediato, mas pensar também nesse cadastro reserva, né. Isso acontece com muita frequência. Você tocou aí no ponto da aposentadoria. Nós temos alguns órgãos públicos com índice alto de aposentadoria. Servidores
muito antigos, que Sim. já estão há muito tempo. O INSS seria um deles? Você tirou a sigla aqui, eu ia falar exatamente isso. O INSS vem sofrendo muito com isso. Muito. Muitos servidores já com idade aptos aí para se aposentar e que estão requerendo aposentadoria. É um órgão em que há uma necessidade grande de pessoal, Sim. porque ele lida com milhões de pessoas, né, com demandas aí muito importantes na área previdenciária, na área assistencial, e certamente o INSS deve, talvez ainda nesse semestre ou no início do ano que vem, convocar um concurso, principalmente para atender essa vacância em face da aposentadoria. Com certeza. Agora, Fábio, estou aqui acompanhando o programa, já tinha pensado em ir para essa área de concurso público, quero prestar, quero ter essa estabilidade, quero ter essa tranquilidade aí de conseguir fazer algum planejamento, né, melhor da minha vida, enfim, dos meus sonhos. Qual que é o primeiro ponto para uma pessoa que quer, de alguma forma, prestar o seu primeiro concurso, tentar aí essa primeira área da sua vida? É escolher a sua área mesmo ou não? Buscar realmente algo ali que seja o salário, carga horária, localidade, enfim, o que você dá de primeira dica para os nossos ouvintes? Vanessa, logo no começo, eu penso que o concurseiro ele não deve ficar escolhendo muito concurso. Por quê? Lógico que cada pessoa tem uma necessidade. Sim. Né? Certamente, nesse momento, nós temos pessoas que estão nos acompanhando que já estão empregadas, que já têm o seu emprego, outras que estão desempregadas, outras que querem voltar ao mercado de trabalho. Cada pessoa tem a sua necessidade. Mas um primeiro passo e nós estamos vivendo agora um momento muito interessante para quem quer começar a prestar concurso. Por quê? Os concursos menos difíceis, eu não vou dizer mais fáceis, porque não tem concurso fácil. Ai, que bom você já dá esse alerta pra gente. Os concursos menos difíceis, normalmente, são os concursos municipais. Opa. Os concursos de prefeitura. Por que eles são menos difíceis? Primeiro porque a concorrência ela é mais localizada. Então você vai prestar um concurso para a prefeitura aqui de São José. Você não vai ter candidatos do Brasil inteiro. Pode até vir um ou outro, né? Mas a maioria, a grande maioria, serão candidatos aqui da nossa região. Então você tem uma concorrência mais localizada. E normalmente o volume de matéria ele é menor num concurso municipal, num concurso de prefeitura. Nós temos editais abertos aqui em São José para a área de saúde, em Jacareí para o Instituto de Previdência, e hoje deve sair um novo edital, em Aparecida para a Câmara Municipal, em Guararema, um concurso grande da prefeitura. E São José abriu ontem para a área administrativa também. Muito bem lembrado. Sim. Muito bem lembrado. Serão, inclusive, aqui, ó, publicou ontem esse edital, 30 vagas, os salários chegam a R$ 7.800. Então, para quem quer começar uma trajetória de concurso, esses são os melhores concursos. Claro que, de repente, o ouvinte Canção Nova ele pode dizer assim, mas o meu sonho é trabalhar na Receita Federal. Perfeito. Só que o concurso da Receita Federal é um concurso com um grau de dificuldade maior, um grau de concorrência maior, a exigência é muito grande. Lógico, se você já está empregado, já tem um suporte financeiro, você pode, de repente... É só uma mudança, né? Sim, pensar direto na Receita Federal. Mas se você está querendo buscar uma colocação no mercado, o ideal é começar pelo mais simples, começar pelo começo. E o mais simples são os concursos municipais. E nós estamos vivendo nesse segundo semestre uma quantidade muito grande de concursos municipais. Várias cidades aqui próximas. Então você não precisa viajar, ir para um local distante. Então o custo também não é alto. As taxas de inscrição são mais baixas, os deslocamentos são menores. Então, primeiro passo, começar por um concurso mais simples. A não ser que você tenha já uma meta muito específica, né? Mas caso contrário, começa pelo mais simples. Já tá aí, ó, a primeira dica do nosso convidado de hoje, o Fábio Vieira, professor de Direito e Legislação para Concursos. Agora, Fábio, outro ponto importante também é a questão aí da escolha, como você bem disse, mas depois que eu escolhi, fiz a minha inscrição, tá lá.
qual o próximo passo? Porque às vezes a gente faz a inscrição, como acontece em diversas questões aí que precisa fazer a inscrição. Faz a inscrição, já foca em estudar, em se preparar. Mas é só isso mesmo? Não tem ali no meio ali algo que a gente tem que fazer importante para depois não ter dúvidas até na hora de estudar? Ah, sem dúvida. Leitura atenta do edital. Mas é muito longo, Fábio. Ah, mas o concurseiro normalmente, Vanessa, e eu falo, isso acontecia até comigo quando eu prestava concurso. Saiu um concurso, né? Então você vai lá na internet, você baixa o edital, mas o que é que você faz? Você lê prazo para inscrição, até quando tem que fazer inscrição, taxa de inscrição, quando vai ser a prova e o que vai cair na prova. E o salário do cargo. Fora isso, normalmente a gente não lê mais nada. A gente faz aquela leitura seletiva. Pois é. Aquela leitura rápida do edital. E isso é um grande erro. Por quê? O edital, ele traz informações preciosas para o candidato, que podem ajudar muito a direcionar a sua preparação, a você não perder tempo na sua preparação. Então, primeiro passo, selecione 1 hora, 1h30 para ler o edital, com calma. Se você não gosta de ficar lendo na tela, imprima o edital, senta com calma e faça uma leitura completa. Ah, mas o edital tem 20 páginas, 25 páginas. Faça uma leitura completa. Por quê? Ali estão informações que vão te ajudar muito na preparação. Por exemplo, a questão das atribuições do cargo. Às vezes a pessoa vai prestar um concurso, eu vou dar um exemplo, esse concurso que vai sair o edital hoje em Jacareí. Tem um cargo lá, técnico em gestão municipal. O que faz um técnico em gestão municipal? Vanessa, eu não sei te dizer. Nem eu. Eu só vou saber quando eu pegar o edital, porque lá no edital há um resumo das atribuições desse cargo, certo? Certo. Outro ponto, disciplinas que serão cobradas na prova. Não adianta você pensar assim, mas cai português, matemática e informática. Você não vai estudar todos os pontos, todos os conteúdos de língua portuguesa. Você vai estudar aquilo que está delimitado no edital. Porque senão o candidato começa a estudar, por exemplo, crase, né, que é um ponto clássico de concurso. Né? Só que naquele concurso não vai cair crase. Ou ele começa a estudar conjugação verbal, e naquele concurso isso não vai ser cobrado. Né? Então, ler com muita atenção o edital, verificar quais são os pontos previstos ali no conteúdo programático, para daí você organizar uma rotina de estudo com base no que você viu no edital. Outro ponto importante que o edital vai nos trazer, o tipo de prova, porque tem concurso que é só teste, mas tem concurso que tem redação, tem concurso que tem questão dissertativa, tem concurso que tem prova prática, prova de direção veicular, teste de avaliação física, você vai ter que fazer academia, digitação. Né? Então, tudo isso está no edital. Né? Tem tudo lá. Então não adianta depois o candidato falar, não, mas eu não sabia disso. Todas essas é por isso que os editais são longos, né? Porque todas essas informações estão lá. E aí, se você leu bem o edital, fica muito mais fácil dirigir a sua preparação, montar um quadro horário de estudo das principais matérias. Mas o primeiro passo, leitura atenta do edital. Eu sou de um tempo, Vanessa, quando eu estudava para concurso, havia 2 jornais impressos que eram muito fortes, que tinham uma circulação muito grande no mundo dos concursos. Um jornal chamado Folha Dirigida, do Rio de Janeiro, e um jornal chamado Jornal de Concursos, aqui de São Paulo. A redação era lá na Barra Funda, em São Paulo. E aí eu me lembro que comprava esse jornal semanalmente, né? E aí vinham aqueles editais impressos naquela letra minúscula, né? E aí ficava ali, às vezes, durante horas, lendo os editais, anotando os pontos principais. Isso vai ajudar muito o candidato. Muito bem.
Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já já aqui com o Fábio Vieira, ele que é professor de Direito e Legislação para concursos, hoje falando sobre a preparação para concursos públicos. E fique atento, minha gente, aqui na região do Vale, diversos concursos municipais abertos, como o Fábio já deu aqui um comecinho, um spoiler disso, a gente vai desenvolver mais isso, falar um pouquinho mais sobre esses concursos ao longo do programa. E você, claro, talvez esteja aproveitando aí, ou mesmo esperando essa oportunidade, esse momento para você prestar o seu primeiro concurso ou continuar aí naquele garimpo, né? Tentando achar a área que você vai se identificar, né? Ideal. Então não saia daí, a gente volta já já. Abre aspas. Abre aspas. Em agosto, celebramos o mês das vocações. Quando Deus chama, Ele mesmo capacita. Por isso, não tenhas medo. É muito melhor você aceitar o caminho de Deus. A iniciativa é toda do Senhor. A nossa parte é responder dizendo sim. Meu sim pra Jesus. Rádio Canção Nova. Nós espalhamos o amor pelo ar. Você tem sido um bom pai? Eu sei que o seu medo também é o de muitos outros homens. Meu nome é Daniel Machado, sou psicólogo e missionário da Canção Nova e quero te ajudar a compreender o seu papel de pai na família e na sociedade. Junto comigo estarão Padre José Eduardo, Alexandre Oliveira e Roseni, Aline Rodrigues e Professor Felipe Aquino. Participe do curso Pais Fortes Formam Filhos Fortes, totalmente online. Acesse aprofundamentos.cançãonova.com. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br/MEC e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A paternidade é um chamado de Deus a você, pai, a ser luz, esperança e fortaleza em sua casa. E o Senhor te capacita e o Espírito Santo te conduz, pai, para ser exemplo para os seus filhos. Inspire-se em São José e viva com alegria esse dom de ser pai. Cada dia um desafio, mas também uma vitória. Deus te fez o melhor pai do mundo. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. O mundo precisa de amor. E é por isso que a Canção Nova não pode parar. Obrigado, sócio evangelizador, que prova a cada mês sua fidelidade e abraça conosco a missão de anunciar o amor. Dai-me almas, um jeito Canção Nova de ser e agir. Exulte sempre no Senhor. Não se deixe envolver pela amargura e o desânimo. Santa Clara. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Queridos jovens, Cristo chama, Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor sonhado por Deus e abraçado pelos jovens do mundo todo. Vozes que precisam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2023. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia, mais 30 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje, sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. E hoje nós estamos conversando sobre preparação para concursos públicos com o Fábio Vieira, ele que é professor de Direito e Legislação para concursos, hoje nos auxiliando aqui nesse assunto, né, nesse tema. E você, claro, continue participando conosco pelo 12 3019 8801, 12 3019 8801. Mas antes de continuar o nosso bate-papo, tem um recadinho para os motoristas ligadinhos na Rádio Canção Nova. Trânsito.
Meio-dia mais 31 minutos e para você sintonizado na Rádio Canção Nova, motorista fique atento em 2 pontos na rodovia Presidente Dutra. Em ambos os sentidos aqui tem pontos com complicações. Começando pelo sentido São Paulo, no trecho de São José dos Campos, do quilômetro 154 a 155, devido a obras na pista, o tráfego está intenso na pista expressa, bem próximo a Johnson & Johnson, você encontra tráfego mais intenso por conta da interdição da terceira faixa, então motorista redobre a sua atenção e fique atento à velocidade. No sentido Rio de Janeiro, outro ponto de lentidão também devido a obras, mas aí já no trecho de Taubaté, do 112 ao 109, o tráfego também está intenso na pista expressa. Então, 2 pontos de lentidão, motorista redobre a sua atenção e dirija sempre com cautela. Pelo corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto e também Hélio Smith, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o motorista não tem dificuldade de tráfego, segundo a concessionária neste momento, faz viagem aí tranquila neste momento, pelo meio-dia e 32 minutos, sem pontos de parada ou complicações. Pela Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e ao sul de Minas, o motorista tem boa visibilidade e boas condições de tráfego. Porém, em alguns pontos, há um fluxo mais intenso de veículos, até porque hoje é sexta-feira e a Serra da Mantiqueira aí é o destino de muitas pessoas, algumas pessoas que estão aí de férias ou mesmo de folga hoje, vai dar uma passeada em Campos do Jordão, aproveitando aí o inverno ainda, né? Por mais que o sol esteja brilhando forte, mas por lá as temperaturas seguem mais baixas, como de costume. Então, motorista, no trecho da Floriano Rodrigues Pinheiro, por exemplo, aqui no quilômetro 120, no quilômetro 31, ali no trecho de Pindamonhangaba, bem próximo ao túnel, tem um excesso de veículos, mas nada que faça com que o motorista precise parar. Apenas reduzir a velocidade e o motorista, claro, diminua a velocidade e dirija sempre respeitando todos os limites e todas as orientações. E por último, pela rodovia dos Tamoios, como eu disse, é inverno, muita gente vai para Campos do Jordão, mas mesmo assim com o sol, muita gente vai para a praia, né? E no sentido ali do trecho de Planalto, o motorista também tem boas condições de tráfego, não tem dificuldade, ponto de parada, tem boa visibilidade, o sol já brilha forte em todo o trecho de Planalto. No trecho de Serra também, tanto o sentido São José quanto o sentido litoral, mesmas condições. O motorista tem trânsito tranquilo neste momento, o tráfego é livre ali, com boas condições de visibilidade também. Motorista, siga em frente com cautela, com velocidade reduzida, sempre respeitando os limites de velocidade. Respeite a velocidade e respeite a sua vida. Abre aspas. Abre aspas. Muito bem, nós continuamos com o nosso convidado de hoje, Fábio Vieira, ele que é professor de Direito e Legislação para concursos, falando um pouquinho para a gente aí sobre como se preparar para os concursos públicos. E tem algumas participações aqui, Fábio, pessoal sempre atento com a gente. Vamos ouvir um áudio aqui? Boa tarde, Vanessa. Acabei de sair do trabalho, liguei na rádio aqui, Canção Nova aqui no carro e que programa, hein? Fábio Vieira, uma pessoa extremamente competente, íntegro. Muito. Tenho pouco contato, mas eu conheci numa formação de ministro na Catedral São Dimas e fiquei feliz, né, de ouvir esse conteúdo. Canção Nova sempre trazendo informação de alto nível. Parabéns, viu? E aproveito também para pedir oração de toda a Canção Nova pelos nossos coroinhas da Diocese de São José dos Campos, que vamos nos reunir amanhã no Encontrão Diocesano. Opa. Só a data de amanhã, nós somos mais de 2.400 coroinhas. Que bênção. Rezem por nós, tá bom? Um abraço. Outra Priscila aqui do São Dimas. A Priscila também tem um trabalho fantástico, né? Ela tá falando aqui do Fábio, da Canção Nova, mas ela também tem um empenho e tá me devendo uma entrevista, viu, Priscila? Não esqueci não, viu? A gente vai combinar. Tem um trabalho fantástico aí, Fábio. Sim, um abraço para Priscila. Nós estivemos há 2 semanas lá na Catedral com os ministros, né, num momento, numa manhã de espiritualidade, e a Priscila fez um trabalho abençoado lá na Catedral. Grande abraço, obrigado aí pela audiência. E bom encontro dos coroinhas, que bênção, mais de 2.400, olha só, Sim, né, Fábio? Sim, é sempre um momento muito especial na nossa diocese. A minha filha costuma participar. Na verdade, a minha filha agora está na transição, né? Que ela passou para cerimoniária, né? Pela idade. Aí vai ser numa outra data. Mas é um momento muito bonito, né? Que mostra a força da nossa igreja, a beleza da nossa igreja, né? Com certeza. Como o Padre Jonas dizia, como é bonita a nossa igreja, a nossa fé. Com certeza. E tem mais perguntas aqui. Vamos, Walter, do Bosque dos Eucaliptos, aqui em São José. Um abraço, Walter. Tava com saudade de você. Aliás, o Walter, ele é cobrador de ônibus, ele escuta a gente. Olha que interessante, Fábio. Maravilha. O pessoal sempre ligadinho. Ele diz o seguinte aqui: alguns concursos exigem, por exemplo, graduação superior. Eu tenho graduação como tecnólogo. Tem a mesma validade? Um abraço, mandou aqui. Boa pergunta. Excelente. Boa pergunta. Obrigado, Walter. Um abraço.
Walter, na maioria das vezes, sim. Eu diria para você que 80% dos concursos, o seu bacharelado, né, como tecnólogo, ele será suficiente. Tá? Só não será suficiente quando no edital vier escrito expressamente a exclusão de quem tem a formação na área de tecnólogo, o que é muito raro, o que é muito difícil. Na maioria dos concursos, com exigência de nível superior em qualquer área, o diploma de tecnólogo ele é apto, ele é válido. Então ele será suficiente para que você preste o concurso. Para que não seja suficiente, tem que haver uma menção expressa no edital do concurso. E isso ele consegue identificar ali dentro dos editais Sim, mesmo? No edital, logo um dos primeiros tópicos é requisitos de escolaridade. Aí ele vai verificar lá, se tiver alguma menção dizendo com exceção de tecnólogo, eu até já vi isso acontecer, Vanessa, mas é raro, é muito difícil. Eu diria que em pelo menos 80% dos casos ele vai prestar o concurso tranquilamente. Tá aí, Walter, então aproveite as oportunidades aí, né? Se é um sonho seu, faça essa inscrição e aproveite. Tem outra pergunta bem interessante aqui, que é da Amanda, do Vista Verde. Ela diz o seguinte: estou desempregada e com isso não consigo pagar um curso preparatório. Quais são as dicas do professor? Consigo me preparar sozinha? Aliás, já fiz a minha inscrição para o concurso de Guararema. Colocou aqui. Ô Amanda, um abraço, obrigado pela pergunta. Consegue sim, tá? Hoje nós temos muitas possibilidades de estudo gratuito pela internet. Você só deve ter cuidado, Amanda, quando você vai estudar legislação, matéria de direito. Por quê? Porque a legislação ela muda e ela tem que estar atualizada. Você vai encontrar vários sites com aulas de boa qualidade, gratuitas, de língua portuguesa, de matemática, de raciocínio lógico, de informática. É só você pesquisar. A Vanessa usou uma palavra aqui, que é uma palavra que se encaixa muito bem para a rotina do concurseiro. É só você garimpar no YouTube, na internet, e você vai achar muita coisa boa, sem custo, e aí não tem problema de atualização, né? O problema de atualização está nas matérias de direito, quando você vai estudar legislação. Aí você deve ter um cuidado maior. Quando você vai estudar legislação, você vai acessar um site, anota aí, planalto.gov.br. planalto.gov.br. Por quê? Esse site ele é o site oficial de legislação da Presidência da República, do Governo Federal. Então lá você vai encontrar todas as leis, Constituição, leis complementares, leis ordinárias, e tudo atualizado. É a fonte oficial. Até a gente que dá aula em cursinho utiliza esse site como fonte oficial, porque é um site público, é um site do governo, e ali você tem acesso a todas as leis, e ali você pode ter certeza que está atualizado. Cuidado com sites particulares, né? Às vezes é uma publicação de um professor aí de 5 anos atrás, 6 anos atrás, às vezes, não tem data, né? Então às vezes aí pode estar desatualizado. Nas outras disciplinas, você vai encontrar muito conteúdo bom na internet sem custo ou a um custo muito baixo, tá? Existem aulas hoje, tem muita gente dando aula online por valores mais acessíveis, por valores mais em conta, tá? Mas é possível sim, tanto material escrito como aula online. O importante, Amanda, é que você não deixe de estudar. Agora, Fábio, eu até brincava com você aqui fora do ar, né, perguntando para você se você já calculou quantos concursos você já prestou e quantos você passou, né? Para o nosso ouvinte que deve estar pensando, não, mas ele está falando, mas ele já passou em algum concurso, ele prestou? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Pois é, Vanessa, quando eu comecei a dar aula em preparação para concurso, eu já havia prestado uma quantidade grande de concursos, com algumas alegrias e também algumas decepções. Existem, né? Não tem como, né? A decepção faz parte da vida do concurseiro. A reprovação, né? Você ficar aborrecido porque as coisas não aconteceram como você previa que elas pudessem acontecer. Mas pelos meus cálculos, Vanessa, eu posso estar errado aqui na conta, eu tenho isso até anotado em casa. Foram 26 concursos públicos
com 17 aprovações. Que chique. E se foram 17 aprovações, foram 9 reprovações. Só 9, ó. Só 9, né? Então aí também com tantas tentativas, né, a gente tinha que passar em alguns, né? Mas eu acho que isso mostra que uma das virtudes do concurseiro é justamente a perseverança, a persistência, né? Então, por exemplo, a nossa ouvinte disse que vai prestar o concurso de Guararema, o outro disse que vai prestar o concurso aqui de São José. Ainda que você não tenha um bom desempenho, não deixe de estudar para concurso. Não desanime, né? Claro, a gente fica chateado, a gente fica aborrecido, nos primeiros dias dá uma sensação meio de desânimo, mas você não deve se deixar levar por isso. Por quê? A maioria dos servidores públicos, das pessoas que ocupam cargo público, não foram aprovadas no primeiro concurso. Eu sempre pergunto isso para as pessoas que trabalham comigo, para os meus alunos, ex-alunos, e a maioria diz, professor, eu passei no segundo, no terceiro, na quarta tentativa. Então, essa perseverança, a perseverança é uma virtude do cristão para todos os momentos, né, Vanessa? Você, por exemplo, que é jornalista, que está aqui na rádio, se você tivesse desistido na primeira dificuldade que você enfrentou, certamente você não estaria aqui. Isso vale para qualquer segmento da nossa vida e nos concursos públicos ainda mais, né? Então, o primeiro concurso que eu prestei foi na cidade de Mogi das Cruzes, um concurso para escrevente técnico do Tribunal de Justiça. Antigamente esse cargo exigia nível médio. O que aconteceu? Eu fui reprovado. Por quê? Eu fazia faculdade de Direito e eu pensava na época, não tinha nenhuma experiência no mundo dos concursos, eu pensava assim, eu faço faculdade, eu estou no terceiro ano de faculdade. Esse concurso de nível médio, isso aí vai ser fácil. Fichinha para mim, né? Eu vou tirar de letra. E eu fui reprovado, né? Foi a minha primeira experiência com concurso público. Então, o candidato deve persistir. Lógico, quando a gente já passa logo no primeiro, aí tudo fica mais fácil, né? Mas nem sempre é assim, né? E isso não deve fazer o candidato desistir. Agora, Fábio, vamos falar um pouquinho sobre a questão das disciplinas, né? Existem algumas disciplinas que vão cair em qualquer concurso ou não? Isso pode mudar de concurso para concurso? Existem disciplinas que caem sempre. Então tem que então mesmo não tendo concurso aberto, quem gosta já pode continuar estudando. Vanessa, você tocou aí no ponto que é essencial. O concurseiro não espera o edital ser publicado para começar a estudar. Tá vendo? E aí, mas quais matérias ele vai estudar? Vamos dividir em 3 blocos. O bloco daquelas disciplinas que sempre caem, que são cobradas em todos os concursos. Eu brinco com meus alunos, eu digo, olha, eu vou usar uma camisa do Corinthians se isso aqui não cair. Porque eu sei que vai cair. Eu não quero vestir a camisa do Corinthians. Até porque ele é palmeirense roxo. Não, palmeirense verde. Exatamente. Língua portuguesa, matemática, informática teórica. Vanessa, hoje são cobrados conhecimentos de informática? Essas 3 matérias, português, matemática e informática, eu colocaria na primeira prateleira do concurseiro. Qualquer concurso que você vai prestar, essas matérias vão ser cobradas, principalmente português e matemática. Da informática você pode até escapar, dependendo se for um concurso, por exemplo, de ensino fundamental, aí você pode até escapar. Mas português e matemática é a prateleira 1, você não vai escapar, você vai ter que estudar, ok? Então aí você não precisa esperar o edital. Você pega o edital antigo, lá do concurso que foi há 2, 3, 4 anos atrás, de um edital para outro, muda muito pouco, muito pouco. Se você pegar o último concurso do INSS, que a gente citou aqui, o que caiu em língua portuguesa? Eu digo que pelo menos 90% do que caiu no último concurso vai cair nesse. Um tópico ou outro pode ser acrescido ou pode ser suprimido, mas a maioria dos tópicos será a mesma. Então, o candidato já pode começar a estudar a partir daí. Aí nós vamos para a segunda prateleira. Matérias que caem em boa parte dos concursos, em 60%, 70% dos concursos. E aí eu destacaria atualidades, que é uma matéria que não tem como você estudar, você tem que assistir telejornal,
sites de notícia, ouvir o jornal Canção Nova, para ficar atualizado, né? Essa é uma matéria que cai na maioria dos concursos. Além de atualidades, eu destaco também o direito constitucional, a Constituição Federal. Das matérias de direito, é a que mais é cobrada em concurso, porque a Constituição é a lei maior, é a lei principal do país. Então, a prateleira 1, português, matemática e informática. A prateleira 2, atualidades e direito constitucional. Aí nós vamos para a prateleira 3, que são aí as matérias mais específicas, né? Contabilidade, direito administrativo, língua estrangeira, mas aí já é algo mais específico que vai depender de cada concurso. Então você aí que quer, né, prestar um concurso, não fique esperando o edital do sonho chegar, não. Já vai estudando, porque tem coisa para estudar, né, Fábio? Sim. E hoje a gente tem uma facilidade muito grande para obter os editais antigos, né? Então, eu quero prestar o concurso da Receita Federal. Mas eu acho que o edital só vai sair em janeiro do ano que vem. Eu não vou esperar até janeiro, até porque o volume de matéria que cai no concurso da Receita Federal, ele exige pelo menos 1 ano de estudo. 1 ano de estudo. Nossa. Para você conseguir estudar bem aquele conteúdo, você precisa de pelo menos 1 ano de preparação. Então, eu não vou esperar o edital sair, porque entre o edital e a data da prova, nós temos um intervalo aí de no máximo 3, 4 meses. É pouco tempo. Eu vou me antecipar. Como que eu vou me antecipar? Vendo os editais antigos e direcionando o meu estudo de acordo com esses editais. Até tem uma pergunta aqui da Gabriela, ela diz o seguinte: como consigo ficar sabendo dos concursos com antecedência? Tem um jeitinho? Olha, Gabriela, eu diria que existem algumas fontes de pesquisa na internet que ajudam bastante. Hoje nós temos muitas bancas que organizam concurso público, né? Talvez as principais sejam a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, a VUNESP, que nos concursos aqui do estado de São Paulo, ela é muito forte. A Sesgran Rio é uma banca muito forte, principalmente para concursos na área bancária. Então, o que você precisa fazer? De tempo em tempo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você entrar nesses sites, porque antes do edital ser publicado, eles já costumam colocar lá próximos concursos. Sim, tem mesmo. Concursos que irão acontecer. Hoje mesmo eu dei uma olhada no site da Publiconsult, que é a banca organizadora do concurso lá de Jacareí. Sim. E ela já colocou lá, há uma aba lá no site com concursos que devem ser convocados agora para as próximas semanas. Então, é uma forma de você se antecipar um pouco. Além disso, Gabriela, nós temos alguns sites especializados em concurso, né? Por exemplo, o site do Jornal de Concursos é um site que traz os concursos que estão em pauta. O site PCI Concursos. Então, hoje, a internet fornece muitas possibilidades aí de informação. É uma forma de você se antecipar um pouco com relação ao estudo. Agora, Fábio, eu trabalho, né, tenho meu emprego fixo, mas eu tenho sim vontade de ir para uma área pública, enfim, de prestar um concurso. Qual que é a dica sua, né, como professor, como eu vou conciliar a minha rotina de trabalho, que é fixa, com a casa, com os filhos e ainda com esse sonho? Vanessa, a gente tem que lutar com as armas que tem, né? Às vezes a pessoa diz assim, mas eu tenho 2 horas livres por dia para estudar, eu acho que isso é muito pouco, então eu não vou estudar para concurso. Esse é um grande erro. Às vezes, eu noto que os candidatos têm uma preocupação muito grande com a quantidade de horas para estudar. Eu tenho que ter 5 horas, 6 horas. Vanessa, poucas pessoas hoje podem se dar o luxo de dizer que tem 5, 6 horas por dia livres para estudar. Pois é. Isso é muito difícil nos dias de hoje. Só livre já está difícil, né? Livre já está difícil. A vida é muito corrida, né? Os compromissos, as exigências, né, do mundo de hoje. Lute com as armas que tem. Como assim? Se você tem 2 horas livres para estudar, pode parecer pouco. Não é pouco. Você reservar 2 horas, você reservar 1 hora do seu dia para se dedicar aos estudos, não é pouco e não é fácil. Por quê? Porque quando eu digo reservar 1 hora, Vanessa,
E aí não é você começar a estudar, mas o seu WhatsApp notifica, o seu Instagram notifica, aí o seu telefone toca, aí você vai ver uma coisinha rápida na internet. Esse estudo não tem qualidade. É a mesma coisa de rezar, né, Fábio? A mesma coisa de rezar. Aliás, tanto para rezar como para estudar, é exigido uma característica. Eu gosto muito de São Bento, sou devoto de São Bento, né? E São Bento, na sua regra, né, para os monges, ele fala muito da questão da disciplina. O concurseiro, ele tem que ter disciplina. Ele tem que ter disciplina. Se ele não tiver disciplina, ele não vai conseguir administrar bem o seu tempo de estudo. Vanessa, eu já tive alunos que tinham assim um volume de tempo muito grande para estudar, mas eles não conseguiam ter um estudo produtivo. Por quê? Por causa das distrações, e as distrações roubam muito do nosso tempo. Sim. Então, se você tem 1h, 1h30 por dia, e você consegue, dentro dessa 1 hora, estudar com qualidade, este já é um grande passo. Lógico que existem situações em que vai ser preciso sacrificar um sábado, sacrificar um momento de folga, um momento de lazer. Tudo isso faz parte do projeto de vida, que é a aprovação num concurso. Mas não fique lamentando por ter pouco tempo, né? Dentro do tempo que você tem, procure se disciplinar e procure reservar pelo menos 1 hora, 1h30 por dia para estudo. Fábio, a gente já está caminhando para o final do programa aqui, passa rápido, né, o nosso bate-papo aqui, mas vamos dar uma reforçada, então, para quem está nos acompanhando dessas possibilidades aqui municipais, né? A gente estava na expectativa, né, desses concursos terem aí seus editais divulgados nesses anos aí, até por conta da pandemia, a gente sabe que deu uma segurada nessas aberturas de novos concursos e agora parece que voltou e veio tudo de uma vez só, né, Fábio? Exatamente. Muitos, inclusive, com certeza nós vamos ter até, Vanessa, nesse segundo semestre, aquela situação de num mesmo domingo, 2 concursos, 2 provas, né? E aí, às vezes, a pessoa fez inscrição para os 2 e vai ter que fazer uma opção, vai ter que fazer uma escolha. Por isso, atenção, né? Por isso, atenção. Até porque a maioria dos editais, nem todos, mas a maioria, já divulga a data da prova. Então, você tem lá, data da prestação da prova. Então, de repente, até para não haver esse choque, o candidato deve ficar atento. Já vai com o calendário e agenda lá para não ter erro, Exatamente. Né? Agora vamos falar um pouquinho, então. Você comentou sobre a Prefeitura de Guararema, sim. né? Então, nós temos Prefeitura de Guararema com cargos abertos, desde ensino fundamental até nível superior. São mais de 30 cargos, Vanessa. Sim. É uma lista extensa, tem cargo fiscal, agente de trânsito, cargos na área médica, cargos na área da educação, né, professor de várias matérias, de várias disciplinas. Caraguatatuba também está com concurso aberto, litoral, Prefeitura Municipal de Caraguatatuba. Aqui em São José nós temos 2 concursos, um específico da área de saúde, sim, com vagas na área médica, na área de enfermagem, na área técnica de saúde. E nós tivemos a divulgação desse que você citou, que é um concurso muito interessante, que há muito tempo não é realizado. Que é um concurso para a área administrativa aqui do município de São José. Jacareí também estamos com 2 concursos, um para o Instituto de Previdência, a inscrição já está acabando, está nos últimos dias, para o IPMJ, e agora esse concurso novo, que o edital deve ser divulgado hoje, com vagas para auditor, com vagas também na área técnica, com vagas para executivo municipal. Também Aparecida, a Câmara Municipal está com concurso aberto, com vagas na área administrativa, nível médio e superior, fora os que a gente não lembra de cabeça, né? Com certeza, mas nós temos aí uma variedade muito grande de concursos, e eu destaco mais um, Vanessa, com inscrição até terça-feira, superior em qualquer área, oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado. Então, posso ter o superior em qualquer área? Em qualquer área. R$ 8.800 a remuneração inicial, mais benefícios. Tá? É um concurso com boa remuneração, com vagas aqui para a nossa região.
candidatar. Só que esse o candidato tem que correr, porque a inscrição é só até terça-feira. E também, né, Fábio, sem contar além desse que você citou, tem diversos concursos aí que estão com possibilidade de abertura do governo federal, né? Que foi anunciado nas últimas semanas, né? Com certeza. E aí, eu destaco, Vanessa, Receita Federal, INSS, TRT, o Tribunal Regional do Trabalho. IBAMA, né? IBAMA, Polícia Rodoviária Federal, que há muito tempo não faz concurso. Verdade. Justiça Eleitoral, nós vamos ter um concurso unificado no Brasil inteiro, TSE e TRE. Tudo isso deve sair ou agora no segundo semestre ou no primeiro semestre de 2024. E são concursos que exigem um tempo grande de estudo, né? Esses concursos da área federal, eles vão exigir um pouco mais porque o volume de matéria acaba sendo maior. Fábio, eu gostaria muito de agradecer você pela presença aqui, por essas dicas valiosas e até uma próxima oportunidade. Acho que a próxima oportunidade você já voltará aqui como diácono, hein? Amém, amém. Assim seja, amém. Obrigado, Vanessa, obrigado, Maria, obrigado a você que nos acompanhou. Sempre uma grande alegria poder estar aqui no Entre Aspas, poder estar aqui participando com vocês. E fica essa mensagem aí para o concurseiro: perseverança, não desista. Acredite no seu sonho, tenha fé em Deus, que Ele sabe das nossas necessidades e no momento certo virá a sua aprovação. Amém. Obrigada, Fábio. Um abraço em toda a família. 12:00 mais 57 minutos. Assim a gente chega ao final do programa Abre Aspas nessa sexta-feira, agradecendo a sua presença, a sua participação, a sua companhia. Nós estaremos de volta, se Deus assim permitir, na segunda-feira com mais um programa Abre Aspas, aí no seu horário normal, 12:30. E segunda-feira a gente vai dar start na semana de aniversário da Rádio Canção Nova de São José dos Campos, que na quarta-feira celebra 4 anos de FM em São José dos Campos. E claro, teremos um programa especial e eu quero convidar você, ouvinte da rádio, para participar comigo aqui. Não me deixe sozinha, por favor. Participe comigo, contando da importância da rádio para você, se ele é seu companheiro ou não é sua companheira. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência e a importância da Rádio Canção Nova FM aqui para você, na sua cidade, na sua região. Uma excelente tarde a todos, fiquem com Deus, bom final de semana e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas.